Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, seguindo aqui a nossa sequência de vídeos do Desbravando o Azure, hoje eu vou falar com vocês sobre um outro benefício que é quando a gente faz a adoção de nuvem, que é a confiabilidade, tá? Então, lembrando só vocês que essa sequência de vídeos aqui eu tô tentando puxar mais daqueles benefícios que são apresentados lá na documentação da AZ900, tá? Então, se vocês não lembram, eu vou repassar aqui. Então, essa daqui é a página da prova do Azure Fundamentals, né? Logo aqui embaixo, a gente tem a seção aqui de preparação para a prova, né? Nós temos aqui a parte de conceitos, né? Descobrindo o que é cloud, a arquitetura e tudo mais. Nós vamos vir aqui em conceitos de cloud. E nessa parte de conceitos de cloud, nós vamos ter aqui, ó, descrever os benefícios e uso de serviços de nuvem, né? Nessa parte a gente já falou sobre a alta disponibilidade, já falamos sobre a escalabilidade e a elasticidade nos vídeos anteriores, né? Então, se você ainda não assistiu, te convido a assistir os vídeos anteriores para pegar essa sequência. E hoje nós vamos falar aqui sobre a parte da confiabilidade e previsibilidade, né? Esse primeiro vídeo sobre confiabilidade, aí no próximo vídeo eu falo sobre previsibilidade, tá bom? Mas esse é o caminho aqui para chegar na documentação. Se a gente abrir aqui, a própria documentação já tem uma explicação aqui sobre confiabilidade e sobre a previsibilidade, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui um pouco mais didático, mostrando alguns parâmetros, né? Bom, o que a gente tem para observar em relação à confiabilidade, né? Imagine que quando a gente falou da parte de alta disponibilidade, que era tentar deixar o nosso cenário cada vez mais disponível, a confiabilidade ela vem muito em parceria com esse conceito de alta disponibilidade, porque a confiabilidade é basicamente você ter a possibilidade de você deixar o seu ambiente mais confiável, né? Tentar inibir todos os riscos de quedas, de indisponibilidade no seu ambiente, tá? E a infraestrutura da Azure, ela, na verdade, ela te possibilita fazer vários tipos de configurações para você alcançar cada vez mais essa confiabilidade no seu ambiente. Então, como a gente tinha comentado na parte de alta disponibilidade, nós temos as regiões, nós temos as availability zones, né, as zonas de disponibilidade, temos o scale set também, que a gente consegue configurar dentro de um data center. Enfim, tem várias ferramentas que a gente pode configurar e programar para o nosso ambiente para deixar ele cada vez mais disponível, né? Só que como que a gente vai trabalhar em cima disso, em cima dessa parte de alta disponibilidade e tudo mais, né? Lembrando naquele conceito fundamental, a gente observou a parte do modelo de responsabilidade da Microsoft, né? Então, só fazendo um overview aqui novamente. Como que funciona esse modelo de responsabilidade compartilhada? Imagina que você tem o seu ambiente lá on-premise, né, o seu ambiente local, onde você comprou o seu host físico, seu computador lá, e desse computador físico você transformou ele num servidor de host, começou a configurar várias VMs, né, várias máquinas virtuais dentro dele. Fora isso, você ainda precisa gerenciar sistema operacional, precisa gerenciar a sua rede, precisa gerenciar a parte de segurança, né, de onde aquele equipamento ele vai ficar localizado na sua empresa e tudo mais. Então, pensando nesse modelo de on-premise, a gente tem todos esses tipos de responsabilidades, né? Tanto a parte física, que é onde você vai alocar os recursos, a parte de rede, a parte de host aqui, né, onde a gente vai ter a nossa máquina física mesmo, que vai ficar comportando todas as nossas máquinas virtuais, e daqui para cima todos esses requisitos aqui, basicamente a gente vai ter todo esse tipo de responsabilidade quando a gente trabalha no ambiente de on-premise. Já quando a gente começa a trabalhar com o modelo de cloud, o primeiro modelo, né, normalmente é o IaaS, que é Infrastructure as a Service, né, modelo de infraestrutura. O que acontece quando a gente começa a trabalhar no modelo de infraestrutura, né? Aqui voltado para aplicações, né, o banco, a gente tem a nossa máquina virtual. Então, quando a gente começa a trabalhar com a nossa máquina virtual, a gente deixa alguma dessas preocupações
para a Microsoft, né? No caso, o nosso provedor de nuvem. Então toda a parte de segurança física, de acesso físico, né? Acesso lá do data center onde vai ter as máquinas físicas, já fica de responsabilidade da Microsoft. Outra parte de rede também, né? Como que é o cabeamento, enfim, toda a parte física de rede, né? De infraestrutura de internet e tudo mais, também fica a cargo lá da Microsoft. E outra coisa aqui que é a parte física dos hosts, né? Então, os computadores físicos, o rack, a energia, internet, todos os cabeamentos ali chegando naquele host físico, também fica a cargo da Microsoft. Então, a gente pode observar que conforme a gente vai subindo o nosso modelo de responsabilidade, do IaaS para o PaaS e do PaaS para o SaaS, a gente meio que vai tirando essa responsabilidade do nosso lado e vai passando cada vez mais a responsabilidade ou total para a Microsoft ou compartilhada, né? Que no caso seria esse shared aqui, que seria a metadinha do quadradinho aqui das duas colorações, tá? Então, o movimento natural assim para cloud, normalmente você vai começar ali pelo mais baixo, né? Existem possibilidades também de você já do seu ambiente on-premise você já subir diretamente para o modelo PaaS, modelo SaaS e tudo mais. Tem algumas questões aí envolvendo modelos de migração, né, que normalmente são os 6Rs e tudo mais. Eu vou tentar até trazer um outro vídeo falando mais sobre isso. Mas imagino que o seu modelo on-premise você vai começar pelo modelo IaaS. Então você já tira um pouco das suas responsabilidades. Quando você vai para o modelo PaaS, você já tira a parte do sistema operacional, né, de cuidar do sistema operacional e toda a parte de network, aplicação, identidade aqui da infraestrutura, ele é compartilhada entre você e a Microsoft. Então quer dizer que mesmo que a Microsoft esteja ajudando, ainda você vai ter que dar o seu passo ali também, né? A mesma coisa aqui do ambiente SaaS. Então você já tira boa parte da sua infraestrutura aqui, da sua parte onde vai ficar a sua aplicação hospedada. Você tira essa responsabilidade de você, mas ainda você vai ter os cuidados ali com a parte de contas e identidades, né? A parte de devices, a parte da informação e dos dados, né? Então veja que conforme a gente vai migrando esses modelos, a gente vai tirando um pouco dessas responsabilidades, mas imaginem que nesses modelos, não quer dizer que quando você faz a migração do seu ambiente para a nuvem, você vai tirar toda a responsabilidade de olhar para aquele seu ambiente, né? Ainda assim, quando você está passando para a nuvem, não quer dizer que a sua máquina vai ficar 100% disponível, que a sua aplicação nunca vai falhar, que, enfim, a comunicação de um servidor para outro não vai falhar, né? Ainda vai precisar da sua mão, de cuidar desse ambiente, de ter uma estratégia de como você vai montar ele, de como você vai arquitetar esse ambiente, né? Então é legal a gente fazer esse paralelo aqui com o nosso modelo de responsabilidade, porque mesmo que você está mudando para esse modelo de nuvem, saindo do seu data center e indo para a nuvem, você ainda vai ter a responsabilidade estratégica de montar um ambiente bacana, né? E como que a gente faz para montar esse ambiente que vai ser cada vez mais disponível, vai ser tolerante a falhas e tudo mais, né? Então, pensando nisso, a Microsoft ela criou o Well Architect, né? Na verdade, esse conceito de Well Architect ele é bem amplo em vários provedores de nuvem, mas a Microsoft também tem o seu modelo de Azure Well Architect, que eu vou mostrar aqui. E o que seria esse Azure Well Architect Framework? Imagina que um framework é como se fosse uma padronização de melhores práticas, né? Então esse Well Architect é como se fosse uma arquitetura bem projetada do seu ambiente de nuvem, né? Então a Microsoft como provedora, ela sabe todos os recursos que ela tem, todas as possibilidades que ela pode te dar, então ela vai te dar esse leque de informações para você desfrutar e começar a melhorar cada vez mais o seu ambiente. Então imagina que esse Azure Well Architect Framework é como se fosse um livro ali, onde você fosse estudar ele, fosse identificar várias das possibilidades para melhorar cada vez mais o seu ambiente, tá? Então,
Só dando um overview aqui sobre o Well Architect. O Well Architect, ele é esse framework, né? Essa padronização, e ele é baseado aqui em 5 pilares principais, tá? O pilar de Cost Optimization, então para você fazer uma otimização ali dos seus custos, né? Escolher um size legal da sua máquina, pensar em fazer redução de custo, né? Desligar a máquina virtual quando você não estiver mais utilizando, né? Utilizar as estratégias de colocar alguns ambientes que não sejam de produção em outras regiões e tudo mais. A gente tem aqui o pilar de segurança. Então, o Azure ele tem milhares de recursos baseados em segurança, né, para deixar o seu ambiente cada vez mais seguro. Então, como eu havia comentado, apesar do modelo de responsabilidade falar que a segurança física ali, responsabilidade da Microsoft, a parte de rede e a parte de host é da Microsoft, a gente ainda tem muita responsabilidade em questão de segurança. Então a gente precisa deixar o nosso sistema operacional atualizado, instalar um bom antivírus no nosso sistema operacional, né? Cuidar da parte de portas, da parte de firewall, cuidar da parte de DDoS. Então a Microsoft tem vários tipos de recursos que podem ajudar nesse tipo de solução. Tem a parte aqui de reliability, né, que é parte de resiliência mesmo do seu ambiente, que é mais focado no que a gente está aqui falando, né, que é na parte de confiabilidade. Então a gente montar essas estratégias para a gente deixar o nosso ambiente cada vez mais disponível, né? Tem a parte aqui de excelência operacional também, e tem a parte aqui de eficiência de performance, né? Então todos esses pilares aqui, eles são os pilares do Well Architecture Framework. Cada um desses pilares aqui tem milhares de dicas muito bacanas, né? Existem até algumas ferramentas que você consegue meio que fazer um checklist, né? Que fala, por exemplo, o seu ambiente ele tem um controle bacana de qual size das suas máquinas? Se sim ou não, né? Se for sim, você já meio que vai aumentando um pouco o seu score. Se não, ele já gera ali uma dica para você. O seu ambiente tem a configuração automatizada? Sim ou não? Então, tem algumas ferramentas da própria Azure que você consegue fazer esse checklist. O que você tiver já configurado, você vai marcando que sim, e o que não tiver, você deixa ele sem marcar, né? E depois que você vai fazendo todo esse checklist, ele vai começar a gerar um monte de sugestões para você. Se você não tem um controle bacana do tamanho das suas máquinas, então que tal você dar uma olhada nessa documentação aqui? Então, o Architect é uma ferramenta muito bacana quando você quer procurar informações para deixar o seu ambiente cada vez melhor, tá? Então essa daqui é a página do Well Architect. Ele tem muita informação, tem todos os pilares aqui embaixo, onde você pode acessar cada um desses pilares. Eu vou entrar aqui só no Reliability, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui ele tem vários links aqui que você pode estar acessando. Por exemplo, aqui ó, How to Guide, né? Como você pode identificar aqui algumas estratégias, né, para melhorar a resiliência do seu ambiente. Checklist aqui do lado também. Novamente, se você estiver acessando alguma das documentações da Microsoft e tiver em inglês, você também pode mudar a linguagem aqui em cima, colocando PTBR. Ele vai mudar aqui para português. Você vai ter as mesmas informações. Então é legal você explorar essa documentação aqui do Well Architect e explorar várias das possibilidades de melhorias do seu ambiente, tá? Mas imaginando aí que você tem o seu ambiente, você tem todo o Well Architect para você estudar, e podem ter certeza, daqui é um conteúdo muito rico, mas também é um conteúdo muito extenso. Como que eu vou começar a estudar isso daqui se eu não estou começando agora? Não faço nem ideia de por onde começar, né? De repente você não precisa começar pelo Architect. Você pode olhar outros tipos de arquiteturas para você se basear e já ter mais ou menos uma noção de como você pode começar o seu ambiente, tá? Nesse caso,
Eu tenho esse outro link aqui, que é o Azure Architecture Center, tá? Esse Azure Architecture Center, ele é como se fosse um centro onde você encontra várias arquiteturas, né, de sugestão, onde você pode meio que se basear ali quando você for construir o seu ambiente, né? Então, aqui nesse Architecture Center, ele vai ter vários links também aqui para documentações, então vejam que ele está bem aqui para a par com o Well Architecture Framework e também com o CAF, né? O Cloud Adoption Framework. O CAF é outra documentação muito bacana, um pouco mais direcionada quando você está fazendo uma migração, né? Então ele vai te dar alguns passos ali de como você faz a sua migração do seu ambiente on-premises para a nuvem, por exemplo, qual modelo você deve escolher, como você faz essas movimentações, dá algumas dicas ali de ferramentas para você utilizar nessas migrações, né? Mas caso você esteja montando um ambiente novo na nuvem e tudo mais, esse Architecture Center aqui ele pode te ajudar bastante, tá? Então, acessando aqui o Architecture Center, nós vamos ter aqui esse link de browse, né, para você navegar entre as recomendações. E aqui vejam que ele vai ter vários exemplos de arquiteturas que você pode acessar e entender como que é o funcionamento dele. Pensando no nosso aspecto aqui de confiabilidade, o que a gente pode procurar são ambientes que sejam que tenham alta disponibilidade, né? Então, como que a gente pode fazer esse filtro aqui para encontrar essas arquiteturas? Você pode vir aqui no painel da esquerda e filtrar só por ambientes de Azure, tá? E aqui você pode colocar, por exemplo, High Availability. E você vai ver que ele vai começar a mostrar vários ambientes aqui com alta disponibilidade, tá? Então, tem ambientes com VM, tem ambientes com Scale 7, aqui ó, Scale 7, nós temos ambiente aqui com AKS, vamos ver aqui, temos ambiente aqui com Web App, ó, temos vários ambientes aqui com alta disponibilidade. Enfim, aqui é como se fosse um painel com vários exemplos de arquiteturas, né, que você pode se basear e pode trazer para dentro do seu cenário, né? Ah, eu sei que a minha aplicação ali é muito importante, eu não posso deixar ela parar por nada, né? Como que eu faço para tentar mitigar esses riscos, né, de uma possível parada? Vou construir como ali o meu ambiente? Então, você pode meio que procurar alguns ambientes que façam sentido com aquele cenário que você vai utilizar, né? Mas eu trouxe um aqui que eu acho que é um exemplo muito bacana, que o nome dele aqui é Multi-Tier Web Application Building for HAIDR, tá? É só dar uma procurada aqui nessa documentação que você vai achar esse exemplo aqui. Eu vou até colocar ele aqui em português. Peraí. Coloquei ele aqui em português, mas a imagem aqui ele continua em inglês mesmo. Mas olha o que é bacana de quando você está acessando uma dessas páginas, né? O que ele vai falar? Ele vai explicar aqui sobre o cenário. Então, no cenário aqui nós temos uma camada web, uma camada de negócio e uma camada de dados, né? Como que a gente vai identificar isso aqui? Camada web, camada de negócio, normalmente ele é o back-end, e uma camada de dados, né? Então ele fala aqui sobre possíveis casos de uso, né? Ele passa aqui o desenho da arquitetura, você pode baixar esse desenho o arquivo do Visio, né, para você utilizar ele. Ele passa um workflow que é como se fosse uma explicação um pouco mais detalhada de cada um desses componentes que tem ali no desenho. Tem aqui os componentes que é utilizado, então ó, conjunto de disponibilidade, zona de disponibilidade, Azure Site Recovery, gerenciador de tráfego do Azure, Azure de Load Balancer, né?
Então, são vários componentes da Azure que você pode utilizar ali, algumas alternativas aqui, ó, detalhes do cenário. Então, vejam que é uma documentação muito completa e muito bacana que você pode utilizar. Fora outros links aqui, ó, escalabilidade, segurança, preços. E a partir desse link aqui você consegue navegar em outros links e pegar mais outros tipos de informações também, né? Então passa aqui, ó, quem foi o colaborador que fez essa documentação. Mas vamos explorar um pouco mais aqui sobre essa arquitetura. Então, imaginando que você tem o seu ambiente lá que é um e-commerce, por exemplo, e ele não pode parar por nada, né? Então, como que a gente montaria ele aqui? Então, primeira coisa que a gente vai montar, a gente precisa montar a nossa infraestrutura de máquinas dentro da região. Então, imagina que essa aplicação ela vai ter uma camada web, que vai ser o front-end da nossa aplicação, né? Que vai ser meio que a página principal ali da nossa aplicação. A gente vai ter a camada de back-end, que vai estar toda a lógica ali. Então, pensando num e-commerce, talvez o back-end seja a parte onde você vai colocar o seu carrinho, onde você vai colocar a aplicação que mexe com os custos ali, né? Que faz o pagamento e tudo mais. E o banco de dados onde você vai estar guardando ali os dados dos clientes, do estoque, dos produtos, os preços e tudo mais, né? Imaginando assim, então, hipoteticamente, esse cenário, a gente vai ter essas três camadas. E é lógico, o que seria do nosso site se o front-end está funcionando, né? O nosso rosto ali da nossa aplicação, só que na hora que eu for comprar, a compra falha, né? Que seria processado aqui no back-end. Ou se a gente for acessar o nosso site, não aparece o site, não tem o front-end. Ou se a gente consegue acessar o site, consegue acessar o carrinho de compra e tudo mais, só que na hora de fazer a compra também ele não está conseguindo chegar no banco de dados, né? Então nessa estrutura aqui, o que ele está mostrando para a gente? Ele já tem uma opção aqui de alta disponibilidade porque ele coloca duas máquinas, né? Uma máquina ao lado da outra, configurados aqui com Availability Set. O que seria o Availability Set? É aquela configuração que a gente fala que eu tenho duas máquinas e eu quero que as duas máquinas estejam em hosts diferentes, porém dentro do mesmo data center. Então, quando um host ele for atualizar, o outro não é afetado, né? Então, você passa essa configuração para a Microsoft. Na hora que ele sobe a máquina, ele sobe em hosts diferentes. E você tem essa facilidade de quando um host vai atualizar, ele não vai afetar as duas máquinas ao mesmo tempo, né? Porém, nesse cenário a gente tem um ponto de falha que as duas máquinas elas vão estar fisicamente no mesmo data center, né? Então, se a gente tem algum problema em um data center, o que vai acontecer? As duas máquinas elas vão falhar, né? Acabou a energia, sei lá, queimou algum equipamento, alguma coisa. Enfim, as duas máquinas param e a gente tem uma parada. Por isso que nesse cenário aqui de Availability Set, a gente tem só 99.95 de SLA, tá bom? Porém, a gente tem um outro cenário aqui embaixo que tem um pouco mais de SLA, porque ele também tem duas máquinas para cada um desses níveis, porém eles estão em Availability Zones diferentes. Então é o que eu comentei lá na parte de alta disponibilidade. A Availability Zone é como se fossem data centers diferentes. Então eu tenho a máquina Web 1 em um data center e a Web 2 em um outro data center. Se esse data center aqui falhar, eu tenho outro data center lá que vai estar respondendo também. Então, falhou um data center, caiu todo esse lado esquerdo aqui, mas o lado direito ainda vai estar funcionando, tá? Então, é legal a gente pensar nesse cenário porque você divide a sua carga em outros data centers e evita esses pontos de falha em um data center só. Com isso você ganha aqui a parte de disponibilidade, né? A parte de SLA. Porém, o que acontece se a gente tiver uma falha na própria região, né? Enfim, imagina que o Brasil todo ficou sem luz, alguém desplugou a tomada ali de alguma hidrelétrica e o Brasil todo ficou sem luz. Vai cair a Availability Zone 1, a Availability Zone 2, 3 e por aí vai. Vai cair tudo. Então, a outra estratégia de alta disponibilidade aqui
é a gente ter uma cópia desse mesmo cenário em uma outra região, que seria esse cenário aqui de cima, né? Esse aqui do lado, na verdade. Então, como que funciona essa cópia para outra região? A gente vai ter um serviço aqui do Azure Site Recovery, né? Que ele vai estar replicando o estado dessas máquinas para uma outra região. Quando essa região cair, a gente vai subir as máquinas da outra região e a outra região vai estar funcional, tá? Com isso a gente ganha até mais escalabilidade, mas é legal observar que nesse período a gente ainda vai ter um tempo de downtime, porque ele não vai ficar ligado o tempo todo lá na outra região. A gente até pode deixar a outra região ligada o tempo todo, só que imagina que isso vai ter um custo dobrado, sendo que a outra região não está sendo utilizada. O ideal é a gente deixar a outra região desligada, né, para não gerar custo com infraestrutura. E numa parada a gente vai pegar a outra região e vai ligar todos os componentes e vai redirecionar todo o tráfego de uma região para outra. Por isso que entra o componente aqui que é o Traffic Manager, né, que é o gerenciador de tráfego. O que vai acontecer? O nosso cliente ele está acessando o nosso e-commerce aqui pela internet. A gente vai disponibilizar para ele um endereço que está atrelado ao nosso Traffic Manager. E o Traffic Manager ele vai entender que a região principal é a região do Brasil, por exemplo. Então ele vai direcionar o tráfego aqui para o IP público do nosso Load Balancer. O Load Balancer vai entender que tem duas máquinas funcionando, cada uma em uma Availability Zone diferente. E ele pode distribuir a carga entre as duas vão estar funcionando em paralelo ali. E a mesma coisa que nós temos as outras camadas de Load Balancer também. Então da camada web, os dados vêm aqui para o Load Balancer de baixo, que vai para outras duas máquinas da camada de back-end, que também vai para outro Load Balancer, e o Load Balancer vai para as duas máquinas aqui que tem o banco de dados. E vejam que essas duas máquinas de banco de dados ela tem uma replicação para os dados estarem sempre disponíveis nas duas máquinas, né? Então, se caiu um lado, a outra máquina ainda vai ter todos os dados ali. E o que acontece quando toda essa região cai? A gente vai ter o que? Vai ter uma cópia desses dados aqui nesses outros bancos de dados lá da nossa outra região, que pode ser, por exemplo, a região dos Estados Unidos, a região lá da Europa, da África, da Ásia, né? A gente vai ter a replicação dos discos dessas máquinas para outra região, tá? E dessa replicação de disco a gente consegue subir outras novas máquinas virtuais com aquele último estado do disco. Então nesse processo do ASR a gente vai ter fazendo replicação desses discos, normalmente é a cada 10 minutos, né? E quando uma região cair, a gente vai subir a outra região e o Traffic Manager que estava recebendo a requisição aqui, ele vai identificar que a região principal não está respondendo, então ele vai redirecionar o tráfego para outra região. E aí entra naquele mesmo cenário que eu havia comentado, onde são novas máquinas com os mesmos dados da região principal, só que vai ter a questão da latência, por exemplo, da gente manter esse ambiente lá nos Estados Unidos, lá na Europa, mas o nosso ambiente vai estar disponível, né? Pode ficar um pouco mais lento em questão de latência, né? Mas ainda assim o nosso ambiente vai estar disponível para os nossos clientes, tá? Então esse daqui é um exemplo que eu acho muito bacana para falar sobre essa parte de confiabilidade, que a gente consegue observar vários aspectos que a gente pode pensar para deixar o nosso ambiente cada vez mais disponível. Então não é só colocar uma máquina e deixar a máquina funcionando lá que o tempo todo ela vai estar funcional, né? A gente tem que pensar em colocar 2, 3, 4 máquinas ao lado para elas ficarem funcionando em paralelo, né? Para a gente não ter um ponto de falha, colocar em regiões diferentes, colocar em zonas de disponibilidade diferentes, colocar um Traffic Manager ali para direcionar essas cargas, colocar o Load Balancer, né, para distribuir as cargas entre as máquinas, colocar o SR para fazer a replicação dessas máquinas quando elas caírem, subirem na outra região.
Então vejam que tem vários tipos de estratégia que a gente pode utilizar. E aqui eu estou entrando só no âmbito de máquina virtual. A gente também tem outras estratégias que a gente consegue utilizar com App Service, com Kubernetes, com Storage Account também, que faz a replicação dos dados para outras regiões, né? Então, boa parte dos recursos sempre tem ali algum serviço similar que acaba ajudando nessa parte da disponibilidade, tá? Então, é bom, além da gente subir o nosso ambiente, a gente pensar também em estratégias e deixar ele cada vez mais disponível, tá? Todos esses links aqui eu vou deixar disponível também lá na página aqui do vídeo, tá? E dessa parte de confiabilidade que eu queria passar era isso. É uma parte bem teórica mesmo. Dificilmente a gente vai conseguir montar todo um cenário assim que seja de baixo custo na Azure, porque a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais a gente quer que o nosso ambiente fique disponível, mais a gente vai ter que gastar para isso, né? Ah, mas eu não quero gastar muito, né? Eu tô conhecendo, tudo mais. Aí fica a critério de cada um. Mas pense que se você tem um e-commerce, o seu e-commerce, sei lá, vende 100 mil por hora. Imagina você ficar 3 horas indisponível, né? Você vai ficar 300 mil a menos no seu caixa ali da empresa. Então, de repente, montar um ambiente desse pode ser caro, mas imagina quanto você vai perder de dinheiro quando o seu ambiente não estiver disponível, né? Então, isso daí é o que é legal a gente refletir quando a gente está pensando nessa parte de disponibilidade, de confiabilidade do nosso ambiente, tá? E pensar nessas estratégias do que a gente vai montar para deixar ele cada vez mais disponível, beleza? Bom, o que eu queria passar sobre confiabilidade é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deixem um like aí, comentem, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas também, né? Se quiserem deixar alguma sugestão também de conteúdo, podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo lá nas redes sociais. E bora continuar desvendando aí as funcionalidades e os benefícios da Azure. Valeu!